Leis de blasfêmia. Os ataques à liberdade de expressão e à imprensa. Estamos no limiar de grandes e solenes acontecimentos. Muitas das profecias estão prestes a se cumprir em rápida sucessão. Deus deseja que seu povo se prepare para a crise prestes a vir. Preparados ou não, todos terão de enfrentá-la. E somente os que têm levado a vida em conformidade com a norma divina permanecerão firmes naquele tempo de prova. Atos dos Apóstolos, página 432. Leis de blasfêmia. Os ataques à liberdade de expressão. A liberdade de expressão está sob ataque. Em uma cidade italiana, o prefeito Walter Stefani, da cidade italiana de Saonara, que é um católico praticante, acaba de criar uma nova lei contra a blasfêmia. E aqueles que são culpados serão multados em mais de 400 euros. Cidade italiana emite multas de blasfêmia no valor de 400 euros. Prefeito católico apresenta nova lei sobre blasfêmia na cidade italiana. Agora, de onde leis estaduais como essa vêm? No ano 538 d.C., uma lei foi promulgada sobre blasfêmia contra a Igreja Católica, pelo imperador Justiniano. Esta lei foi chamada de Justiniano. Ela diz: o Código do Nosso Senhor, o Imperador mais Sagrado, Justiniano, segunda edição, livro 1. A respeito da mais exaltada Trindade, e da fé católica, e desde que ninguém se atreva a se opor publicamente a elas. A Igreja Católica subiu ao poder após eliminar completamente 3 reinos na Europa: os érulos, os ostrogodos e os vândalos, porque eles pensavam diferentes do catolicismo e rejeitaram a doutrina da Trindade. Essas pessoas ousaram se opor à Trindade da fé católica. Essas tribos que foram eliminadas foram apelidadas de tribos arianas e foram completamente eliminados da face da terra. Foram considerados blasfemos e foram proibidos pelo Estado. Através deste decreto, a Igreja ganhou domínio sobre o Estado e matou cerca de 50 a 150 milhões de pessoas. Esta Igreja, unida com o Estado, é mencionada em Apocalipse 13, e os versos 5 e 6 nos diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam no céu. E o que Deus declarou ser blasfêmia? O papado, sendo ele homem, se faz de Deus, sua pretensão de poder perdoar pecados. A Igreja fazendo as leis da terra, a Igreja tendo poder sobre o Estado, está blasfemando e deturpando o nome de Deus. Então, quem está em blasfêmia aqui? Quem é o blasfemo? É aquele que se coloca no lugar de Deus e governa a consciência das pessoas. Esse não é o trabalho da Igreja, nem o dever da Igreja. Pedro nos diz que o povo de Deus é chamado para ser servos, e não dominadores. Ele disse: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro 5, versos 2 e 3. Nós também lemos, no capítulo 20 de Mateus, Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo. Mateus 20, versos 25 a 27. Observe que isso não pode acontecer na Igreja de Deus. É blasfêmia governar os outros. Portanto, a declaração católica de que pode usar o Estado para governar a consciência do povo e fazer leis, declarando que aqueles que falam contra a fé católica, seja a Trindade,
ou a santificação do domingo, estão blasfemando, e que devem ser multados, presos ou mortos, é contrário ao Espírito de Deus, e não é apenas um rebanho, que eles querem dominar, mas querem o mundo inteiro. Eles querem governar o mundo. Homero Badon, um conselheiro local do movimento das 5 estrelas, disse que apoiava a lei, mas não sabia se as multas seriam suficientes para melhorar o comportamento dos jovens na comunidade. Em outras palavras, outras medidas serão tomadas para proibir aqueles que falam contra seu sistema de crenças. A Bíblia nos diz que não há nada novo debaixo do sol. Como na antiga Babilônia, onde Nabucodonosor construiu uma gigantesca estátua de ouro de si mesmo e a colocou em um campo, exigindo que todos adorassem essa estátua ao som da música. Mas o livro de Daniel nos diz que houve um grupo de jovens que se recusaram a curvar-se diante da imagem. Estes jovens foram considerados os blasfemadores naquele dia. E portanto essa lei de Nabucodonosor é considerada uma blasfêmia pela palavra de Deus. E não é diferente com a moderna Babilônia, a falsa igreja, usando o poder dos reis da terra ou do Estado, procurando estabelecer seu falso sistema de adoração, e exigindo que todos adorem, de acordo com a idolatria que eles criaram. No livro O Grande Conflito, nos diz que, ao tornar-se um movimento em prol da imposição do domingo, mais audaz e decidido, invocar-se a lei, contra os observadores dos mandamentos, serão ameaçados com multas e prisão. O Grande Conflito, página 607. Então, os passos são multas, em seguida, prisão, e finalmente, nos é dito na Bíblia, que será decretado que aqueles que falam contra o sistema são merecedores de morte. Na Constituição americana, nos dizem que o Congresso não deverá fazer qualquer lei estabelecendo uma religião, ou proibir o seu livre exercício, ou restringindo a liberdade de expressão, ou da imprensa. No entanto, como muitos já sabem, leis contra o discurso de ódio estão sendo feitas em todos os Estados Unidos, a pedido do povo. Leis sobre dano emocional, e para não intimidar as pessoas, já foram feitas em alguns estados americanos. E as recentes séries de falsas notícias em sites americanos justificou a proibição da imprensa livre em toda a internet e em vários sites. E muitos canais do YouTube, que estavam influenciando milhões, foram censurados e desativados completamente, perdendo sua voz com apenas um clique no botão. Estas novas leis continuarão a serem feitas, controlando a liberdade de expressão e a imprensa na internet. E aqueles que ainda têm uma grande voz, como a CNN, estão influenciando o debate sobre a diferença entre liberdade de expressão e o discurso de ódio. O que as pessoas estão dizendo é que há sempre essa linha tênue, que você sabe, entre liberdade de expressão e promover desordem intencionalmente, e ser provocador. Promover desordem e ser provocador, desenhando uma caricatura. Este é o baixo estado de liberdade de expressão neste país. Mas há uma discussão sobre qual é a linha entre liberdade de expressão e provocação. Mas há uma discussão sobre qual é a linha entre liberdade de expressão e provocação. Como você pode ver, eles estão falando sobre caricaturas nos jornais que estão falando contra a religião muçulmana, dizendo que isso incita e provoca os povos da religião muçulmana, tentando fazer os americanos acreditarem que a primeira emenda da Constituição não os permite falar um discurso provocativo. A primeira emenda não proíbe nenhum discurso. Ela é a favor da liberdade de expressão. No desenho animado chamado de South Park, em uma live de sábado à noite, em uma enquete sobre Jesus, Marilyn Manson está queimando bíblias no palco. E não é considerado blasfêmia. Mas se você ousa falar sobre religiões que não sustentam a Bíblia, como a religião muçulmana, ou a maioria do mundo cristão hoje, isso é considerado blasfêmia. Isso acaba de ser dado à imprensa há 2 segundos. Nenhum líder, especialmente um líder religioso, deveria ter o direito de questionar a religião ou a fé de outro homem. Bem, com todo o respeito ao presidente Trump, a primeira emenda da Constituição declara que todos têm esse direito. Deus falou várias vezes a seu povo sobre as falsas religiões e falsos profetas, para não provocar ninguém,
Mas como disse o profeta Isaías, vamos pensar juntos. Gigantes da tecnologia como o Google acabou de se reunir na Itália, na semana passada, para discutir o que fazer com a agenda climática. E com tanta voz na internet, é uma questão de tempo para que seja declarado que a Constituição americana é apenas uma peça antiga de museu. Um papel que precisa ser mudado para atender a maioria. E vão dizer que a Constituição deve proteger a maioria, e como a história nos mostra, a maioria sempre está errada. E a Bíblia mostra esta verdade. Foi a maioria que crucificou Jesus na cruz. A igreja uniu com César, o Estado, para matar Cristo, e o que Jesus falava foi considerado uma blasfêmia. Em Mateus 26 lemos: Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder, e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Mateus 26, 63 a 65. Portanto, a lei que crucificou nosso Senhor e Salvador foi considerada uma lei para o bem da maioria. Disse Caifás: Convém que morra um só homem pelo povo, e que não pereça a toda a nação. João 11, verso 50. Eu oro para que alguns possam ver para onde essas uniões de igreja e Estado vão levar o mundo. Uma crise está iminente. A história da prisão e morte de Cristo vão se repetir nestes últimos dias. Vamos pensar agora e juntar as peças. Jesus deixou claro que ele é o Filho literal de Deus, e toda a Bíblia ensina essa verdade. Mas para as igrejas tradicionais de hoje, essa verdade está sendo considerada uma blasfêmia, usando o poder do Estado. Isso por causa da doutrina da Trindade, que nega que Jesus seja o Filho literal de Deus. Jesus disse que seu povo será levado perante os tribunais. Mateus 10, diz: Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas, quando vos entregarem, não vos dê cuidado como, ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Mateus 10, 17 a 20. Seremos terrivelmente perseguidos, pois não será fácil levar essa mensagem de Cristo. Mas a perseguição e morte não impedirá os fiéis de levar a mensagem de Cristo. A mensagem será levada a milhões, e teremos que nos apresentar perante os tribunais, para dar um testemunho de nossa fé. Alguns virão à verdade por meio de nossos testemunhos. Louvado seja Deus por isso. O diabo não impedirá a proclamação da verdade. Se esses vídeos estão te ajudando e encorajando você a ter mais fé na palavra de Deus, não esqueça de apoiar esse canal, para que possamos continuar a fazer mais este trabalho. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Grupo Adventista de Cotia, levando a verdade até você.